Bom, pessoal, bem-vindos. Derrota honrosa e roubalheira da arbitragem. O time tem muito a melhorar, mas pelo menos hoje teve intensidade e foram os primeiros 30 minutos muito bons do Madrid, até que saiu o gol do City e ficou 1-1. Tanto que nem deveria ter contado não placar, e na hora não me pareceu. Mas depois eu vi as imagens, e além disso eu estava prestando atenção para ver se estavam segurando o Rudy ou não, ou quem estavam segurando, que era o Courtois. Seguraram o Courtois. E hoje foi lance de agarrões. Não viu os adversários do Madrid, viu eles. Os que o Madrid fazia, né? Ou o que fez o Madrid. Não. E, cara, assim fica muito difícil ganhar de um rival como o City. Mas se a gente for só pro futebol, vou dizer que, bom, depois o City, que é um time com muito menos urgência que o Madrid nas eliminatórias. Bom, compete com o Madrid, não é no top 8, e acho que estamos empatados, não lembro agora. Agora eu vou conferir. Mas claro, o Madrid não estava só disputando a classificação na Champions, estava jogando por muita coisa depois do tropeço. Outro dia, né? Liga. E o City, por exemplo, na Liga, também não é líder, né? E poderíamos comparar o que aconteceu com um e com outro. Mas claro, a sensação não era a mesma antes de chegar a esta partida. Com isso, o City tinha jogado com uma tranquilidade impressionante, sem aquela urgência, sem aquela pressa do Madrid. Isso foi o que nos condenou. Acho que bom isso quer dizer, a pressa foi o que nos condenou. O árbitro também teve sua parcela. Outro dia, quando a gente perdeu para o Celta, lembra, hein? Não comecei falando do árbitro nem de longe, hein? E isso que pegou pesado com o Madrid. Eu coloquei como desculpa número 15. Mas hoje está entre as 3 primeiras, porque vocês vão me dizer, né? Duas ações absolutamente relevantes e decisivas. E nas duas favorecendo. Eu ia dizer puxando para casa, puxando para fora de casa, puxando para o adversário. Porque tem uma coisa que não sai da cabeça e agora a gente coloca as imagens e tal. E se depois de marcar o pênalti confirmarem que foi pênalti, puxando o Rudiger, perde a marca, o Haaland está ganhando a posição. Ele puxa, olha, é pênalti, cara, você vai ter que aceitar. Mas o que depois o Asensio faz no Guardiola, que eu já ouvi o amador Larros comentar um pouco. A explicação da arbitragem é que não é que a bola não fosse chegar. Caramba, quer dizer, o agarrão é escandaloso. A bola vai lá para a área, quer dizer, o que acontece? Tem que chegar aqui para marcar em pênalti. Aí, quando o Guardiola cai, ele tá segurando por cima. Aí, ele solta um tapão. Eu não sei se acerta ou não, mas é muito na cara essa ação. E se isso acontece ao contrário, tenho certeza de que se quem se adianta ao seu marcador, em vez de ser Haaland, fosse o Rodrigues. É o Bellingham contra o Guardiola. E na jogada seguinte, fazem isso com o Rubem Dias. Ele faz isso com você? Pois é, já te digo, o próprio Asensio, ou seja, lá quem for o árbitro, para compensar, marca pênalti. Mas, pô, a gente sabe, eu, você e todo mundo que tá aqui, Rick Martinez, quase Rick Martin, hein? Valeu demais, cara, valeu demais. Não sei o que você tá falando aqui, mas espera aí. Você tá dizendo que ele tinha medo de tirar o Vini pro Endrick antes dos 60 minutos? Ah, mas tem uma coisa. Vamos falar de tudo, tá? Galera, vamos falar de tudo. E vamos falar do medo do Xavi de não tirar o Vini, de não tirar o Bellingham. Não tirar esses, tira Gonzalo. E o Gonzalo sai correndo. O cara, tranquilamente, sabe que não vai ter nenhum problema. Nenhum problema quando há ali, de novo, uma falta de coerência. Se você já tá cruzando na área com bolas, na área pra quê? Os seus atacantes finalizem e tal. Ele me diz anti-Delvet, diz não. Hoje o árbitro não, mas pra mim sim. Ah, não, não tudo. Ah, quer dizer, estamos pior que o City, né? E o Madrid não é um time completo, nem de longe, embora hoje tenha sido na base da vontade. E por criação de jogadas até os metros finais, que foi quando nós falhamos. Embora pudéssemos ter tido mais clareza ali, com certeza, poderíamos estar muito melhor. Mas o Madrid não mereceu perder. O Madrid hoje não mereceu perder. E se o Madrid hoje não merece perder, Santi, muito obrigado, cara, por acompanhar e tudo. Mas se o Madrid não merece perder, e houve decisões que são do árbitro e que mudam o jogo. Caramba. Pelo menos, se não tivesse sido pela atuação do árbitro, a gente podia ter conseguido um empate. Me parece o que você está dizendo sobre o Vini. Bom, é o que eu estou te dizendo. Sobre a coerência do Xavi na hora de pôr.
ter os atacantes para o que o jogo pede naquele momento. Se nos últimos minutos você está cruzando bolas na área, então não faz muito sentido tirar o seu melhor cabeceador dali. Não o que prende os zagueiros, e sim o que está se enroscando ali com eles na área. É verdade que depois o Henrique mandou uma muito boa na trave. Mesmo o Henrique sendo baixinho e tal, também criou boas chances. Depois o Endrick teve uma chance incompreensível. Não vou culpar aqui a Andrea por nada, imagina. Quer dizer, enfim, Henrique, o povo não tinha culpa de nada, né? Mas vocês lembram daquela em que ele tá do lado do Brain e não passa para ele? E aí, ele opta por um passeio. Impossível. Uma cavadinha ali pro Vini, que ainda por cima estava marcado. Acho que era o Vini. Acho que era o Vini ou o Rodrigo. Acho que era o Vini, cara. Não fazia muito sentido, mas é que todo mundo se confundiu. Quer dizer, foi nos últimos metros, todo mundo se confundiu. O único que acertou foi pra mim e o ai, ué, 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 ué. Eu acho que vocês vão concordar comigo, salvo algum que odeie. É, pra mim. Rodrigo foi o melhor da partida, diz aqui o Félix. Muito obrigado. Félix sempre acompanhando. Você tá sempre aí do mesmo jeito. Alejandro Nogueira, que pede like. E olha, somos mais de 1000 e eu peço likes, galera, porque isso ajuda muito no canal. E se inscrevam os que ainda não são inscritos. O que eu dizia é que todo mundo escolheu mal, menos o Rodrigo na jogada do único gol do Madrid. Cruzou muito bem, todos escolheram horrivelmente. Eu sei que muitos têm implicância com o Rodrigo. Também me irrita que o Rodrigo hoje, do nada, faça um bom jogo. Mas vou dizer uma coisa, não é só o jogo. Bom, o Rodrigo não é só vontade. Sou fã do Rodrigo, é a vontade de todo o time. Quer dizer, para acabar com eles. Desculpa, quer dizer. Desculpa. É de cara de pau, quer dizer. Outro dia não, hoje sim. Olha só, é no outro dia não e hoje sim. E como hoje sim e no outro dia, quando expulsam um jogador e você já está atrás no placar, aí você começa a correr e a apertar. Pois é a mesma coisa. Com o de hoje, não vai te encher o saco por causa do outro dia. E hoje você tem que entrar com tudo, porque não é só pela urgência na classificação de estar no topo. Eu acho que a gente vai acabar empatando os jogos. Acho que a gente vai ganhar. Bom, vamos ver como está o Madrid no mês de janeiro. E vamos ver como está agora a classificação. É que eu não vi outros resultados. Agora a gente vê. Mas claro, hoje o Madrid estava muito ansioso pela situação. Então, claro, qual é o efeito? Qual é o efeito? De escolher os jogos que sim e os jogos que não, de ser um mau profissional, porque acha que o Celta quer dizer que entediou agora o Celta em casa. Bom, vê onde esses estão na tabela, quem são ou não quem são. Um sueco te dá um baile e mete 2 gols dignos do Pelé, os 2 para concorrer ao Puskás. E claro, porque você subestima o seu rival. Aí depois bate aquela pressa, aquele clima ruim, aquela sensação de time com uma inércia negativa. E aí vem o City e o City te ganha. Não vou dizer que foi tranquilamente, porque você não ganhou tranquilamente, mas mostrando muito mais calma, pausa, equilíbrio, tranquilidade. Na qual você mostrou que foi aqui e em todas as jogadas, e aqui não ia lá. Miguel Loemin é incrível. Não dribla ninguém, me manda um cruzamento decente, é um jogador com QI 0, diz o Carlos. Bom, e começou muito bem, provocando uma falta que quase foi pênalti. Teve uns 15 minutos, uns 10 minutos do Madrid incríveis que eu dizia. Eu dizia José Fernandes e te entediou. Então cai fora, galera. Eu não, aqui eu não me dirijo a ninguém. Se eu te entendi, você vaza, cara. De qualquer forma, valeu por entrar, porque sempre se acrescenta algo. Ei, muito obrigado aqui ao Madrid, 1210. Jogou ele por 10 o Farai? Você não quer ganhar 30 milhões por isso? Vejo muita coisa contra a Vini. Pois é verdade. A Beni não esteve bem, nem o Bellingham esteve bem. Mas, acima de tudo, o que eu diria é isso. Não das decisões nos últimos metros, mas praticamente todas. Teve um passe do Vini para o Rodrigo, que ia para o Rodrigo. Só teve um passe. Foi para o Rodrigo, que foi uma coisa. Passe claríssimo. Nisso eles vacilaram, não foi só o Vini. Praticamente todos erraram nesses passes finais. Nessas, diz o Vini, não tá bem. 13 jogos sem marcar. Você tá totalmente certo, Ângelo. Você tá totalmente certo. Martim Ruiz diz, bem, é um câncer fazendo metástase. Martim, cara, você é pesado. Manda bons comentários, quer dizer, comentários inteligentes, pelo menos. O Félix está dizendo aqui que sempre participa e eu te agradeço, cara. Olha, Miguel, quando o City fechou, ninguém se mexia. A questão é quando dão espaço pra gente correr, é verdade, é verdade. Mas, pô, vimos mais do que no outro dia, galera. Quer dizer, eu quero ver aqui um pouco de sinais de melhora. Quer dizer, por exemplo, a pergunta,
Vamos chegar na pergunta principal. Hoje é um dia para mandar o Xavi embora, né que não, né que não. Eu acho que hoje não é um dia para falar do Xavi. Quer dizer, se hoje a gente tivesse passado vergonha, eu teria ido embora. E digo para vocês, digo mais uma coisa. Se hoje o Xavi está com medo de passar vergonha, nos últimos minutos, não faz as substituições que fez, sabe? Dá para criticar muita coisa, né? Mas ele não coloca o Henrique N no lugar do Asensio. Quer dizer, eu teria dito caramba com 1 ou 2, minha nossa. É algo que eu coloquei, né? E mesmo assim, quis ir com tudo, né? O que acontece é que o time está doente, o time está resfriado. O time é um dandy do caramba, um cara lindíssimo, que agora mesmo tá tipo de pijama com roupão com os lenços. Resfriado, então a gente passa uma impressão bem ruim, mas vamos, é o Brad Pitt gripado? O que acontece é que, claro, o Brad Pitt gripado, com o cabelo sem lavar e com feridas nos lábios. Quer dizer, a gente está mal, a gente está mal. Mas por que quisemos ficar mal? Porque não nos cuidamos. Porque não. Eu acho porque a gente não se cuida, cara. Fazendo paralelo com o que eu digo sobre escolher os jogos. De alguns sim e outros não. Bom, antes de ouvir o Xavi, vamos dar uma olhada? Eu falei dos jogos, né? Estou colocando aqui. Estou falando que bom. Principal razão pela qual perdemos foi nossa precipitação. Se o time não estivesse tão precipitado, insisto, não havia motivos em relação ao seu rival, no sentido de que o City, situação parecia na Liga, situação parecida na Champions. Mas claro, o City não vinha do que a gente vinha, e se é um time assim. Você joga razoavelmente bem, como jogamos hoje, com muitos erros. Muitos erros. Mas, pô, o plano de jogo também não foi ruim. Caramba, é que a gente vem da merda. Eu quero ser positivo ali. Você joga desse jeito? E aí, de fato, então, você resolve mal porque está precipitado e ansioso. Pois é, a razão principal. A segunda ou a terceira? Para mim, é o árbitro. Vou explicar. A gente viu. A gente viu isso. Vamos ver um instantinho? Vou buscar no Gol. Vamos ver. Para que arquivo bar? Para que arquivo bar? Arquivo bar. Tive uma briga com eles faz pouco tempo. Apesar de que, com o Acho Telado, eu me dou bem. Mas enfim, o Nacho Telado trabalha com eles e tal. Mas não é arquivo arq. Mas enfim, um dia tive uma briga com eles. Mas eu aqui não tinha reparado. Eu estava prestando atenção no Rudiger. Eu digo, olha, seguraram o Rudiger o bastante para dar nisso. O Rudiger cai. Não me parecia. Mas agora reparem no Courtois. O Bernardo Silva tá segurando o braço do goleiro? Cara, ele tá segurando o braço dele. Mas que droga é essa? Mas como é que você segura o braço do goleiro? Pra mim, isso é falta. E eles concordam aqui também. Não sei, depois não olhei mais por aí. Com isso já tá bom pra mim, né? Com isso já dá pra entender que é falta. Vocês acham que foi falta, mas o que é isso que você tá dizendo? O Miguel tá falando aqui. Bom, enfim, vamos lá, me expliquem. O que é isso que o Bernardo Silva faz aqui com o Courtois? Um atacante pode fazer isso com um goleiro? Dentro da área, eu nem vou falar da pequena área. O goleiro não pode ser tocado, mas isso não está em nenhuma regra, tá? É uma regra não escrita e tal, mas puxa, aqui o Bernardo Silva tá impedindo a saída do Courtois. Talvez o Courtois nem tivesse saído. Talvez não tivesse saído. Ei, mas pra mim isso é decisivo. O pênalti do Rudiger no Haaland é pênalti. É pênalti. Vou procurar. Vou procurar um instantinho. A outra. Do Asensio, que tá me deixando maluco porque insisto, a do Asensio. Olha, aqui no tempo de jogo, estão dizendo que ele foi segurado pelo braço na jogada do primeiro gol do City. Vocês não estão vendo a tela agora, né? Porque eu tô procurando a do Asensio. A do Asensio é esta. Um cara que vai finalizar na área. E outro que mesmo no chão continua segurando ele. Caramba! E porque não podemos ver a jogada em movimento, mas vocês lembram, ele nem estava segurando, e acaba segurando até quando tá no chão, fala sério. Então, por essa lógica, se antes você marcou a da Jana com o Rodrigues, para quem viu o lance, pênalti, diz o João.
Aqui, para quem acabou de chegar, somos 1.400. Agora agradeço demais a vocês. Pessoal, para quem acabou de chegar agora e não tinha me ouvido antes, eu procuro entender as razões da arbitragem. Apesar de serem o que são, beleza, mas de especialistas que estão na TV, no rádio e tal, e disseram, bom, ok, é isso que acontece com isso. Porque não marcou pênalti aqui e no outro? Sim, é porque no outro o jogador tem que ganhar da defesa e a bola vai para aquela área. Vai para eles dois, né? E no caso dessa outra jogada, ele dizia, não é que aqui a bola não vá para aquela zona, não vá para eles dois, mas vai para aquela zona. Poxa, quer dizer, tá todo mundo pronto para finalizar na área. E talvez o Asensio não tenha. Ele não tinha ganho a posição do Gvardiol. Acho que é isso. Tanto faz quando, na hora do agarrão, quando o puxão é tão evidente. Outra coisa é se os dois vão se agarrando, que eles segurem um pouquinho pela cintura e tal, como de fato fazem com o Rüdiger, como o Rubem Dias faz com o Rüdiger. Vamos ouvir as declarações do Rodrigo um instante. Por quê? O primeiro tempo foi muito bom. Nos primeiros minutos, tínhamos essa ideia de começar forte e conseguimos. Depois fizemos um gol e, bom, no fim não deu, precisamos melhorar. Quanto dano causa o gol sofrido em bola parada? Um detalhe, um erro que acontece muitas vezes. Eu digo principalmente porque ali houve um ponto de virada na partida. Sim. Bom, sabemos que esses jogos são sempre decididos nos detalhes, como bola parada, algo assim. E bom, foi o que aconteceu hoje. Por isso nos frustra, porque treinamos muito essas coisas e aí acontece no jogo. Bom, estamos realmente tristes, mas temos que seguir, não tem outra. Digo, no fim foi aquele gol clichê, mas o quanto você estava precisando voltar a marcar depois de tanto tempo? Sim, estava fazendo muita falta, na verdade eu tento. Sempre marcar, sempre ajudar. Pra ser sincero, não estava o meu melhor momento, mas são coisas que acontecem no futebol. Tenho que continuar focado, continuar treinando. Foi o que fiz todo esse tempo, mesmo sabendo que as coisas não estavam dando certo. E hoje espero que com esse gol, com uma boa atuação, mesmo triste pela derrota e tal, voltar ao meu melhor nível e ajudar meu time. O que eu queria dizer primeiro, o gesto foi claro, apontei para o escudo e depois abracei o Xabi Alonso. O que você queria dizer com aquele abraço no treinador? Bom, é um momento complicado pra gente e pra ele também. As coisas não estão dando certo pra nós e eu queria mostrar. Isso é para mostrar que estamos junto com o nosso treinador. Sei que ele sempre fala muita coisa. Eu tento muitas vezes criar muitas coisas e só queria dizer isso, que estávamos juntos. E precisamos dessa união para seguir em frente e conquistar nossos objetivos. Última, porque em algumas fases da partida realmente houve vaias por parte do público do Bernabéu. Você entende? Sim, claro, é normal. Sabemos que o Madrid é um clube muito exigente. A torcida é muito exigente e já estamos aqui há muitos anos. A gente sabe que isso acontece se não estamos bem. E bom, é justo. Temos que aceitar, tentar melhorar, tentar sair dessa situação. Obrigado, Rodrigo. Se viu, como diz o Rodrigo, essa imagem de equipe unida. Time bom. O que eu vou dizer? Acho que estão boas essas declarações do Rodrigo. Não dá para criticar o Rodrigo pelo que fez hoje. É criticável o que aconteceu nos outros 350 e poucos dias anteriores. Não, é uma coisa horrível. Bom, aquele gol que eu fiz no Atlético em fevereiro, foi em fevereiro ou março? Na Champions não, mas na Liga não marcava desde janeiro. Mas hoje foi o melhor. Hoje o Rodrigo foi o melhor. Alguém me falou, alguém já tinha me dito antes. Miguel Pipeiro critica o Xavi. O Miguel já critica o Xavi, já vi isso em vários vídeos. Ah, bom, olha, o José tá dizendo isso? Valeu, José. Tem gente que assiste aos vídeos. Caramba, era exatamente o que eu ia dizer. Mas é que eu já critiquei o Sabido em vários. Eu falei pro Xavi que ele não tá mostrando personalidade, a personalidade que deveria mostrar. Eu falei do Xavi que algumas coisas não têm coerência. Acabei de falar isso aqui na live. Além disso, algumas decisões de tirar o Gonçalo para depois acabar cruzando bolas na área. Tem coisas do Xavi que ele não tira, que já não tem coragem de tirar o Avni, que já não tem coragem de tirar o Judlin. E bem bom, e coisas que eu acho que ele está fazendo errado. Mas acho que ele está fazendo errado porque está administrando mal, né? Porque a ideia do Xavi e o trabalho aqui, vamos colocar na balança. Ainda para mim, o Xavi continua ganhando e continuo querendo que o Xavi fique no Madrid. Por quê? Porque vejo um cara que chegou aqui para trabalhar seus jogadores com um plano claro, com um roteiro moderno, que é o que eu quero para o meu Madrid.
Porque, além disso, vejo a alternativa e ou cidadão, é ninguém e cidade. Não acho que ele esteja afim. E quem você contrata agora? Quer dizer, em que mãos você coloca agora a equipe? Quer dizer, por isso, entre que o Xavi vá embora e que não vá, para mim ainda pesa mais. Pesa mais para mim na balança o fato de o Xavi continuar. Mas não por isso eu vou. Vou parar de criticar ele, porque, bom, como eu já falei pra vocês, né? Eu já critico ele nesse tipo de situação. E não, como diria Guardiola, não tá jogando do jeito dele. Quer dizer, não tá sendo ele. O Courtois tá na TV. Vamos lá, vamos ouvir o Courtois um instantinho. Aí está. Não estamos decepcionados. No fim, acho que fizemos uma boa partida. Acho que merecíamos mais, mas enfim. Estamos numa fase meio travada, em que as coisas acabam saindo meio tortas. O primeiro gol de antes foi um pouco erro meu. Depois um pênalti e depois não conseguimos empatar. Perdemos chances e talvez em outros momentos a gente faça. É um pouco a fase em que estamos, infelizmente. Ele está numa situação muito delicada? Não o vi agora depois da partida, mas acho que mostramos que estamos todos apoiando ele. No fim, demos 100%. É a minha sensação em campo, que passamos uma boa imagem. No fim não deu, mas a gente se entregou de corpo e alma. Fizemos uma boa partida, tinha um bom plano. No fim, as coisas deram certo, mas acho que sim, uma boa imagem. E vocês viram que a torcida vaiou no fim da partida e em alguns momentos em que eu percebia que vocês não conseguiam ter aquelas arrancadas como em outras noites mágicas aqui. Eles tinham o direito, por isso vêm ao estádio e podem mostrar que não estão satisfeitos. Eu acho que teve um momento em que o City estava bem recuado lá atrás e que aí, bom, você quer trocar uns passes para não mandar um chutão para frente. Mas enfim, no fim das contas, o torcedor, por dar opinião e vaiar se quiser, cabe a nós continuar jogando nosso jogo e seguir melhorando e ganhando nossos jogos. Agora a vitória, agora contra o Deportivo Alavés, para se recuperar. Sim, é assim que se mudam as dinâmicas, ganhando num campo difícil. Mas eu acho que se jogarmos com a mesma intensidade de hoje, ou como contra o Athletic Clube, é assim que vamos ganhar nossos jogos. E eu acho que hoje também foi. Tivemos uma boa atitude, boa intensidade. E esse é o caminho. E esperar que os gols continuem. Mantenhamos o gol zerado e assim se ganha. Como você viu a falta? Teve falta do Rubi, era clara. O árbitro teve que revisar. Seu cômodo ainda não viu isso. A única coisa é que, ou melhor, que o Rodrigues disse que, tinha segurado um pouco, mas também não foi para tanto. E que no fim, o 11 também veio no empurrão. Claro, para mim é jogada errada. Então, ou marca os dois, ou não marcam pra você. Courtois viu bem em campo. Puta que pariu. Mas enfim, não vi tudo. No fim, não consigo dizer se foi pênalti ou não. Mas eu acho que são duas jogadas meio parecidas. O árbitro, no intervalo, me disse que no escanteio tem muito agarrão, então ele não marca. Então, o fim é o que tem, decisão dele. Mas ali também não foi onde a gente perdeu o jogo. Talvez Tirar os dois é uma das respostas gerativas ocultas nessa última. É assim? Olha, é que de verdade tem coisas que eu não entendo, viu? Mas eu vou compartilhar aqui os outros resultados, pessoal. Tem coisas que eu não entendo. Porque se te seguram, Courtois, porque se te pegam pelo braço, né? Claro, assim a gente dá razão para todos esses que iam dizer. Viu como ele não marca mais? Enfim, cara, não entendo nada, mas enfim. Aqui vocês estão me perguntando se o Rodrigo Enio Fim superou o recorde do Mariano de ficar 50 jogos sem marcar um gol. Além disso, eu acho que, claro, que ele não vai superar, não. O Courtois assumiu a culpa no gol, né? Quer dizer, ele falou, hoje foi erro meu e tal. O que é bom, porque ele costuma botar a culpa muitas vezes quando quem vacila são os outros. Pois ele fala, né? Olha só, Vila Real 2, Copenhague 3. Então eu ia falar uma coisa, tipo, vamos ver se a gente ganha do Alavés e depois o jogo de Miami, que no fim vai acabar sendo jogado em Vila Rural. Vai que talvez o Vila Real ganha do Barça e tal. Mas repara só o papelão. O que o Vila Real está fazendo na Europa? É uma parada bem pesada, né? Vila Real 2, Copenhague 3, Karabakh 2, Ajax 4, nosso 1.200. Empatou o Paris Saint-Germain em Saint-Mamés. O Borussia Dortmund empatou em casa 2-2 com o Borussia Mönchengladbach. Meu Deus, 3 do Arsenal contra o Brugge, 2-2. O Newcastle e o Leverkusen nessa ordem. Leverkusen, Newcastle. Benfica, o Benfica do Mourinho ganhou de 2-0 do Nápoles. E a Juve ganhou de 2-0 do Pafos como se não fosse ganhar. Bom, vamos ver. Espera aí. Champions
Champions classificação. Então é assim que está a classificação agora. Já com todas as partidas jogadas, né? Estamos todos com os mesmos, né? Tá valendo ou o quê? Bom, estamos no top 8, mas o Atlético e o Liverpool já encostaram na gente. E o Liverpool, quer dizer, quem chegou foi um que está em nono, né? Quer dizer, o Liverpool que está em nono, aí vai, está subindo. Desculpa. Vamos. Rival, mas hoje não acho que tenha feito tudo para ganhar o jogo. Acho que nós talvez merecíamos algo a mais. Mas enfim, isso é futebol. Ganha quem faz mais gols. Nesse caso, foi o Manchester City. Então, é melhorar. Porque se falava muito que esse era um teste para o Xabi Alonso. Mas também se comentava que era uma prova para vocês pelo comprometimento. E sobretudo pela intensidade. Uma intensidade que a gente viu sim no primeiro tempo. Bom, no fim das contas, acho que a cada jogo estamos sendo avaliados. Mas isso é a vida inteira no Real Madrid. Sabemos a pressão que temos em cada jogo. Seja as coisas indo bem ou indo mal. A única coisa que posso comentar é que, bom, o vestiário entende a mensagem que o Xabi Alonso transmite. O vestiário está com o Xabi Alonso 100%. O dia a dia na aldeia é muito bom. Mas enfim, é verdade que estamos vivendo talvez uma situação um pouco diferente ou atípica, não comum nas temporadas do Real Madrid. A única coisa que nós, jogadores, vamos fazer é mudar a atitude, que no fim acho que é a parte mais importante, ou no fim, o que todo mundo quer ver, uma mudança. Outro dia também. Acho que o nosso companheiro Aurélien comentou isso na coletiva antes do jogo, que a atitude é o principal a mudar. Bom, acho que hoje deu pra ver uma mudança. Olha, me conta um pouco como foi a jogada em que você reclamou de um agarrão. Não sei exatamente quem é, mas acho que é o Gvardiol. Depois que a gente vinha de um pênalti que tinha sido por um puxão do Rudiger na área. Bom, pra falar a verdade, eu não vi os lances repetidos, mas eu senti um puxão dentro da área. Obviamente, pela inércia do puxão, eu acabei caindo. Vínhamos de duas situações. Bom, no gol deles de escanteio, que acho que foi com o Rudiger Antônio, não conseguiu pular por causa do empurrão que levou. Depois o pênalti. É a mesma situação. E nesse caso aí, sim, o árbitro marcou. São ilusões da arbitragem. Não podemos focar nisso. Temos que focar no futebol. No fim das contas, são coisas que não dependem da gente. Dependem do árbitro. Às vezes vai cair pro lado do adversário, outras vezes vai cair pro nosso lado. A gente tem que focar no que é nosso e em nada mais. Boa sorte. Muito obrigado. A referência de critério em certas decisões que já comentamos. Bom, olha, fala claro, Asensio. Ele deixou essas duas manchetes. Já estamos com o Xavi e no vestiário estão com o Xabi Alonso. Ele falou assim, falou com o treinador. Ele falou com o Xabi Alonso e a gente tem que mudar. Como já disse o 8 Amenite, temos que mudar a atitude. Caramba, é que de verdade eles mesmos talvez não, desculpa. Talvez nem todos cheguem a mesma conclusão. Mas porque talvez vai que o Benite diga que a atitude tá boa. Não sei, viu? Não sei. Digo Bini como poderia dizer outro. Não sei, mas enfim. Dois caras que estão dando tudo em cada partida. Porque ali eu vejo uma boa atitude em ambos. Os jogadores com garra e tudo mais. Como o Asensio e como acho que o Tchouaméni está mostrando. Estão falando do assunto da língua, da atitude. Bom, como eu dizia antes, estamos no top 8. Se a gente ganhar os 2 jogos que tem Mônaco em casa e o Benfica do Mourinho fora, a gente fica entre os 8 primeiros, galera. Perdemos aqui 2 jogos contra o Liverpool e contra o Manchester City. Meu Deus, esses times ingleses. Além disso, o jogo vai estar equilibrado pra gente ganhar deles, já que estamos no Bernabéu e tal. Mas enfim, como a gente vinha, como já falamos lá no começo desse vídeo, nessa transmissão ao vivo, a gente vinha muito influenciado. Mas temos os mesmos pontos, assim como o Liverpool tem os mesmos pontos que a gente, que está em nono e estaria fora. Temos os mesmos pontos que o Inter. Estamos a apenas 1 do Atalanta. Olha, o Atalanta entrou aí, a 1 também do Manchester City, a 1 do Paris Saint-Germain. Quer dizer que estamos a 1 ponto do 3º lugar. Quer dizer, a classificação na Champions não é um drama. Os árbitros não pagam por isso. A gente conclui. Não é um drama a classificação na Champions. Quer dizer, era um jogo que a gente com certeza não queria perder por vir de onde a gente vinha e tal. Mas não é nenhum drama, portanto. Apesar desse tal de Léo aí que vejo que tá me escrevendo o tempo todo. Que eu sou um pai pero, que não sei o quê, que chave fora e tal. E apesar disso, eu não acho que eu vou colocar nos comentários. Galera, me digam se pra vocês parece que hoje seria um dia pra mandar o Xavi embora. Eu acho que se tem um dia pra conversar. Com certeza não é hoje. Diz aqui muito obrigado ao Delay e ao Nintin. Acharam substituição aos 70, não aconteceu nada. Nossos TikTokers, os 90 minutos, Vini e Bailey racham. Onde está o Franco?
Verdade, o Franco me aprontou bonito. Não voltou a jogar. Cara, com uma pubalgia no meio. Ei, mas não voltou a jogar. Bom, seguimos esperando o Xabi Alonso na coletiva de imprensa. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver se ele está um pouquinho mais expressivo e não recorre a lugares comuns. Não está claro, não é um jogo para se soltar, até porque o Madrid perdeu. Mas enfim. Pois olha, sim, aos 70 o Haaland foi embora e foi numa boa. Bom, outra coisa, sua opinião sobre o UDR Games. Pois mal, hoje mal, com certeza. Mas vi o Bellingham combativo, vi ele combativo. E vocês estão dizendo aqui que Mbappé se apaga. Eu digo que o Mbappé não se apaga e hoje o Mbappé tá aí. E se não pode jogar, é porque não podia jogar. Se não acho que ele se esconda. Aqui diz Haaland Madrid. Diz o Miguel com todo respeito. Você está no mesmo nível que o Real Madrid nas 2 últimas temporadas. Jogo lamentável. E ainda botar a culpa no árbitro é mole. Depois a gente fala dos choros dos culés. Bom, é a sua opinião. Eu acho que o árbitro hoje foi num jogo tão equilibrado como este, apesar de Madrid vir ansioso e tal. Mas, num jogo. Como? Você perde de 1 e pode empatar nos últimos minutos. Se você tiver decisões difíceis, acho que o árbitro é decisivo. Se você chega a perder de 1, 4 e tal, não sei o quê, você tem uma decisão e tal. E o Madrid está rematadamente mal. Então, o que vocês querem que eu diga? Eu não culpo o árbitro, mas aqui rolou uma baita sacanagem da arbitragem. Olha, pra mim parece isso. Sei lá. Eu sei que vocês estão muito irritados com o time. Vocês estão muito irritados com o técnico. Mas eu acho que aqui teve mão do árbitro igualzinho. N o outro dia contra o Celta. Eu disse que não. Eu disse que não. Disse que estaria em NU. O decálogo de razões estava até fora do decálogo de razões pelas quais a gente perdeu, né? Possível falta de cultura. Sim, antes eu contei. É que eu ia destacar outro ponto. Miguel, a gente acredita nesses preguiçosos, esses que ficam com o treinador Piano Man, né? E claro, acreditar nesses caras agora. Como é que você acredita neles agora? Quer dizer, vocês vão ficar sempre assim. Vocês vão entrar nos jogos assim como entraram hoje. Porque se o Madrid entrar nos jogos desse jeito, eu acho que o Madrid vai ganhar na Espanha, na Liga, 97% das partidas. E na Europa? Bom, é que na Europa tem times melhores que a gente. Mas na Espanha, fala sério. E claro, o problema é que contra o Alavés, talvez eles nem queiram jogar. Ou sim, né? Porque a gente vem disso aí e tal, pra dar uma lavada na imagem. Mas depois imagina que a gente faz um bom jogo contra o Alavés e ganha deles. Fácil. Aí contra o Sevilla, vai bater de novo aquela preguiça. Não já o Sevilla em casa. O Sevilla é o time que antes estava bem. Agora vem mal, né? Caramba. Em casa, caramba. Que preguiça. O 20 de dezembro, frio. Então tá. Muita gente acha que o Xavi não dá conta contra o Madrid e tal. Bom, só. A gente vai ver mais pra frente. Eu continuo dizendo que isso é totalmente possível de virar, mas que se realmente tinha um jogo pra mandar o Xavi embora. Quer dizer, se hoje foi um papelão, mas papelão, talvez eu não demitisse ele, porque acho que a culpa é mais dos jogadores do que do técnico. Mas eu teria que engolir e diria, olha, realmente não dá pra fazer outra coisa. Mas como o de hoje não foi um vexame, muito pelo contrário, é um time que quis ganhar, que quis levar o jogo, que conseguiu empatar como se fosse vitória, já seria demais, mas pelo menos conseguiu empatar. Pois eu não vejo assim. Aí tá o Xavi. Vamos lá. Vamos ouvir ele. Lembrem-se, por favor, que fazemos uma pergunta por intervenção e antes se identifiquem com seu nome e o do veículo. Lembrem-se, por favor, que é uma pergunta por intervenção e antes de falar, digam seu nome e o do veículo. Boa noite, Xavi. Jorge Luiz Sanches ao vivo para o Chiringuito. Não sei com que sensação você vai embora, porque nada tem a ver a imagem de hoje com a da derrota para o Celta. Falou o Courtois, falou o Asensio, falou o Rodrigo. Estamos com o Mister. Você sente esse apoio depois do que viu hoje com seus jogadores? Sim, como você bem disse, não. Foi um jogo muito disputado. Teve diferentes momentos, né? E foi. Começamos muito bem. Com o gol do Rodri. E com mais alguma chance fazendo o que queríamos. E quando você está no momento em que não está nele o seu melhor momento emocional, quando sabe que... Onde é que a gente está? Pois esses aí nos pegaram em 10 minutos. Eles ficaram na frente com muito pouco, com o escanteio e com o pênalti, mas o time continuou tentando. Não perdeu a cara do jogo, nem por um momento no segundo tempo até o final. Nós tentamos. Com todas as dificuldades com as quais estamos.
convivendo. A questão das lesões, jogadores que estão dando bem até o último suspiro. E por isso, bem, hoje não tenho nada a reprovar. Agradeço muito a atitude, o dia a dia com os jogadores. E temos que continuar. Isso é a Champions. Evidentemente, queríamos um momento pelos resultados neste novembro e dezembro, pois não é o que a gente quer. Somos críticos, somos exigentes conosco, entendemos a torcida, mas temos que continuar trabalhando e continuar acreditando que vai acontecer, porque tudo passa e estou convencido de que podemos fazer isso. Oi, Xavi. Aqui é Arantia Rodrigues para a Cadena Cope. Hoje você disse que gostou do time. O time deu tudo de si, apesar dos desfalques, como você disse. Não sei se você tem a sensação de que o time rende melhor quando enfrenta esse tipo de jogo. Quanto à intensidade, quanto à atitude, num jogo de Champions contra o Manchester City. Mas que falta alguma coisa, por exemplo, como o jogo do outro dia contra o Celta, ou que possa vir no domingo. O Alavés, como você pode mudar essa situação? Sim, é um objetivo ser mais constantes no desempenho, poder. E independentemente do adversário que a gente tenha, da competição que a gente jogue, depende de nós. E o que podemos fazer hoje um jogo de Champions contra um adversário muito bom. Acho que acabou indo para o lado deles, mas a gente fez méritos suficientes para conseguir empatar. Até, podia ter acontecido qualquer coisa. Hoje o time esteve concentrado. Teve ritmo nos primeiros 30 minutos, pois criamos muito pouco. Marcamos o gol do Rodri, que fez uma partida muito, muito boa. Tivemos mais uma ou outra chance. E até o fim é o que dá para pedir do time. Tentar não baixar os braços. Os jogadores deram tudo. E agora é olhar para frente com o que temos. Xavi, aqui é Adrian para o Eldesmark. Ontem, nesta coletiva de imprensa, perguntamos ao Guardiola por uma mensagem de apoio, pela experiência que ele tem contigo, para ver como essa situação poderia ser revertida. Ele dizia que você deveria ir até o fim com o que é seu, que seria algo como morrer com suas ideias. Eu queria te perguntar se você está morrendo com as suas ideias. Eu tenho uma relação muito boa, relação com o Pepe. A gente se conhece bem e ele sabe bem o que eu queria dizer ali. E não preciso entrar para avaliá-las. Oi, Xavi. Muito boa. Antônio ao vivo na Guerra da Cadena Ser. Diz que o time se entregou, mas o Bernabéu, no fim da partida, vaiou a equipe. Como você interpreta? É normal. Não é nada novo que nunca tenha acontecido aqui. Quando em casa você não ganha, isso pode acontecer. Mas houve outros momentos em que apoiaram. E sentimos aquela energia que o pessoal percebia que o time precisava. Deu aquele empurrão. E aí, em certos momentos, ou no final da partida, quando vaiam, a gente pode entender, na verdade, isso. A gente tem que aceitar numa boa, porque aqui a exigência é total. Queremos reverter um pouco o momento em que estamos. A gente tem que ir se recuperando. Sabemos que aos poucos, o estado emocional, o estado físico, vamos ver se os lesionados voltam. Ainda falta muito, né? Vocês mostram isso de um jeito, mas é preciso ter muita calma. Isso é muito longo. E o que hoje parece de um jeito pode mudar em pouco tempo. Olá, Mister. Aqui é Alberto Perino ao vivo para a Rádio Style 8, Onda Zero. Você diz que a gente pinta de outro jeito, mas no fim, se você analisar os resultados das últimas semanas, eles podiam ser melhores. Os resultados são o que são. Isso é um fato real e neutro. Outra coisa é a interpretação que vocês fazem. E simplesmente Desculpa. Te interrompi? Desculpa. Não, imagina. Eu digo essa sensação dessa linha a qual você está sempre tão coletivas por semana misturadas com maus resultados. Queria te perguntar como você está e como está lidando com essa situação. Um pouco no limite, o que é sempre bom. Eu acho que não é uma situação nova para mim. Há muitos treinadores, então você acaba tendo que conviver com isso, né? E é preciso que, quando você é treinador de qualquer clube ou do Real Madrid, esteja preparado para encarar isso. Isso com firmeza e responsabilidade. Com autocrítica, claro, e estamos nesse momento, mas sabendo que as coisas podem mudar e que tudo pode acontecer, né? E hoje, apesar do resultado,
Vi coisas positivas coletivamente e individualmente e outras que não saíram tão bem. Mas estamos aí. E aí, Xavi? Rubem Canizares, do ABC. Não sei se nessa hora que passou depois do jogo você conseguiu ver ou nos 45 minutos finais. Você conseguiu ver o presidente. E se ele te disse que o time apareceu hoje? Não, nos encontramos. Tive outras entrevistas de flash interview e vim aqui. Direto. E aí, Xavi? Miguel Ângelo Toribio, ao vivo para a Rádio Marca. Queria perguntar se, com a meia hora do Henrique, o senhor se arrepende um pouco da forma como utilizou. Ele jogou, teve um bom impacto. A partida pedia um jogador que entrasse com energia. Ontem conversamos sobre a situação dele e ele esteve perto. Ou seja, foi uma boa notícia. Olá, mister. Aqui é Sérgio Pirante, da Dazen. O Rodrigo fez um gol e quebrou uma sequência de muitos jogos sem marcar. Você deu um abraço nele. Quero perguntar sobre esse abraço. Entendo que o jogador agradece ao senhor pela confiança. Quero perguntar se para o senhor também foi importante aquele abraço. Que o jogador abrace o senhor, que o vestiário abrace o senhor. O que eu mais gostei foi do jogo do Rodrigo. O gol foi consequência de muitas outras coisas que ele fez bem. Eu acho que sim. Uma das ótimas notícias de hoje foi ver o Rodrigo com essa qualidade individual, com esse poder de drible. Além disso, fez um gol que para ele era importante. E a gente sabe o nível que ele tem. Ou seja, gostei muito disso. Eu sinto o apoio dos jogadores. Estamos todos os dias em Valdebebas juntos. Preparamos os jogos. E eu gosto desse contato pessoal com eles, dessa proximidade que tenho. E hoje, o Rodrigo, com o gol que marcou e o abraço, então, foi positivo. Oi, Xavi. Aqui do outro lado, Olivier Lorenzo, do El País. Você disse que hoje o time teve concentração, ritmo, que se entregou totalmente. Você está convencido de que vai encontrar esse time no domingo em Vitória? Obrigado. Nosso foco é a preparação para cada partida. É competir da melhor forma possível, porque é para isso que queremos jogar todas as partidas. Não só com técnica, qualidade física, qualidade mental. E isso é fundamental hoje em dia, ter essa intensidade para um adversário muito bom que vamos enfrentar no domingo, que é o Alavés em casa. A gente já sabe. Oi, Xavi Abraham Romero. O El Mundo queria te perguntar se, mais do que os resultados e o resultado de hoje, o importante era a reação do time, as sensações e o clima de hoje, que apesar do 1-2, o time esteve intenso, esteve um pouco entregue à causa, entre aspas. Se você acha que isso pode ser um ponto de virada nesse sentido, bom, o tempo vai dizer. Agora mesmo estamos muito. O resultado da partida está muito à flor da pele, está muito recente as emoções, né? Mas hoje a equipe tentou, teve fases em que jogamos bem. Houve outras fases em que podemos corrigir coisas, mas a intenção de querer competir, de querer jogar, de querer ir para ganhar a partida, sabendo que era um jogo de Champions de bom nível, foi positiva. Tudo bem, Xavi Martim, aqui do Diário. Queria te perguntar sobre o Mbappé. Foi o nome da prévia. Teve a convocação hoje às 14 horas da tarde. Nem sequer aqueceu. Não aconteceu comigo no banco. Eu entendo que vocês sabiam que ele não podia jogar. Como ele está, se pode estar em Vitória e como está o joelho. Ainda é cedo demais para falar. Se chegar até domingo, vamos ter que ir dia a dia. Mas hoje não é certo. Obviamente não estava em condições de jogar. Senão teria jogado. Cara, se não tá em campo, a gente sente falta. Aqui tivemos chances suficientes para fazer aquele segundo gol. Mas quando não é a sua vez, nem adianta tentar. Foram as duas últimas perguntas em inglês, as Talks Questions em inglês. Aí, pegando os quadros de primeira classe das perguntas para você, parceiro. Tinham a ver com os jogadores, estavam jogando para você. Eles tiveram uma resposta perfeita para tudo isso? Bom, acho que já tive a resposta. Muito obrigado. Acho que o desempenho foi muito intenso, muito profissional. A gente sabia que era um jogo da Champions League. E no fim, eles deram o melhor de si. Michael, da minha parte, não tenho nenhuma queixa.
Não expliquei nada. Então, encarar mais uma derrota, mas a gente tentou. Última pergunta. Foi chave da management. Você falou sobre o desempenho do Rodrigo, falou também sobre o abraço que ele te deu, mas não foi só pelo gol dele. É verdade que ele jogou muito bem na defesa e no driving. O que mudou para eu lembrar tanto? Bom, acho que foi um dos pontos positivos da noite. Ou aquela que no jogo dele, com a bola, sem a bola, enfim, teve um equilíbrio muito bom nas transições. E quando conseguimos que ele entrasse em posições intermediárias, a verdade é que fez toda a diferença. Não foi só o gol foi uma consequência do que ele fez. Por isso estou muito feliz por ele e muito contente, porque sabia que era importante manter esse nível. Acho que desse jeito ele vai melhorar, né? Bom, acho que estamos no caminho certo e temos que continuar. Impressionando ele e da minha parte, eu vou dizer que é isso. Obrigado. Bom, então aí estava. O Xavi com a sua visão do que foi a partida. Fico com 3 coisas. Com muito pouco eles ficaram na frente e com o nosso momento emocional que foi decisivo. Momento emocional, momento de lesões de jogadores, etc. Que essa fase ruim vai passar e que o objetivo lá vou eu, me parece. O mais importante é manter a constância no desempenho, independentemente do adversário e da competição. Cara, tomara que seja verdade. Vamos ver se contra o Alavés esses caras fazem a mesma coisa. E se não, já são os caras de pau de Del, de um tamanho imensurável. Então, olha, eu acho que de agora até domingo a gente vai dar neles. O benefício da dúvida, vamos pensar que possa ser um ponto de virada. O que acontece é que já houve tantos pontos de virada, tantas vezes em Madrid. Ele disse, vamos lá, agora sim, eles vão se esforçar em todos os jogos. Cara, quer dizer, tem que enfiar isso na bendita cabeça deles. Tem que enfiar de uma vez por todas na cabeça dessa galera, que se não se esforçarem assim, não vão ganhar. Quer dizer, um jogo em casa contra, sei lá, o Levante, vai que você faz a mesma sacanagem que contra o Celta e talvez ganhe, porque já nos primeiros minutos eles te marcam um gol e tal. E você ganha aqueles jogos que termina apitando, mas vai lá e ganha. E bom, com um pouquinho de medo no corpo, porque eles te atacam 3 ou 4 vezes e marcam. Cria perigo e tal. Mas o normal é que se entrar como no outro dia contra o Celta, acabe perdendo esse tipo de jogo. Por quê? Porque sim, porque se você não igualar a intensidade deles, aí eles vão ter as suas oportunidades e chances. No outro dia, a gente já viu não o sueco, aquele que entrou andando em o gol. Mas olha, se o time tá assim, você sempre pode perder 1 ou 2 pro City. Pode! Perder na liga contra o Atlético, contra o Barça, sem passar vergonha. Mas o resto você ganha. Porra, é disso que tô falando? O resto você ganha com o elenco que tem, mesmo com lesões. Se mesmo com lesões já encararam até esses caras. Muito obrigado, Alonso Hernandes, que disse que o Madrid mereceu ganhar com apenas 2 chutes ao gol contra 7. O City, Courtois, que brilhou de novo no time, não. A sensação de que possa conseguir uma virada, eu não ouço que o Madrid mereceu ganhar. Quer dizer, não é um fato indiscutível. Não, o Madrid mereceu ganhar. Pra mim, hoje o Madrid mereceu pelo menos empatar. Rodado? É verdade que em relação aos chutes e tal, mas em chegadas na área, o Brexit também teve, com certeza. Mas também tem que olhar um pouco o ritmo da partida em certos momentos. Quer dizer, se o time teve muitas chegadas na área na reta final da partida, e muitas chances na reta final, foi porque o Madrid estava todo lançado ao ataque. Quer dizer, e além disso, a gente se arriscou a tomar o 3º gol. E eu acho que aí o Xavi, que já cometeu muitos erros, mas que hoje, por exemplo, foi pra cima para ganhar o jogo. Tinha alguém lá que dizia, sabe, um preguiçoso, eu de verdade, como você pode ver o futebol e a vida e pensar, pode ser muita coisa, você vai achar que não serve como técnico do Madrid e tal, mas chamar de preguiçoso tem gente que faz. Tem gente, bom, enfim, todo mundo pode opinar, mas tem gente que diz, caramba, cara, e esse vota como eu. Então, Miguel, você reparou? Espera, você reparou como no nível de jogo passaram a bola pro Gonzalo o tempo todo? Ah, não prestei muita atenção nisso. Mas seria do tipo estúpido. Quer dizer, no fim das contas é um colega seu. Caramba, é um de nós? Eu acho que, olha, isso não existe, hein? Sim, existem os status nos times e tal. Bom, enfim, os jogadores têm mais afinidade, acham que logicamente o Gonçalo é um recém-chegado e tal, mas uma fixação especial em dizer,
Não vou ferrar a vida desse aqui. Não vou facilitar pra ele. Sinceramente, acho que não, tá? Acho que isso não. Acho que isso não teria. E muito obrigado. Tem que explicar desse jeito, não dar like. Porra! Muito obrigado ao José Alexandre Gonzalez. Ei, pessoal, chegamos a 1.500. Aqui somos 1.400. Agora eu quase agradeço demais pra vocês. Caramba, cara, e cada um, meu. Tem 2 Diegos, cara, que escreveram. Que absurdo. Já vou tirar os comentários. Mas muito obrigado a todos, tá? O pessoal que escreve e tal, porque no fim, bom, enfim. Miguel, você é normal que o Xavi troque. O Gonzalo, e deixe vir um centroavante. Já te falei antes, Javi, não pra você, pra todo mundo, que isso foi uma decisão do Xavi que eu não entendi. E sobretudo, se no fim você vai acabar cruzando bolas na área. Isso é por causa da troca de que ninguém reclama. E que é uma coisa que o Ancelotti fazia e me deixava muito irritado. É a troca do cara que não reclama. Olha, o Guardiola fez uma troca. O Haaland não fez nenhum escândalo, né? E mesmo assim, aqui ele escolheu o Gonçalo e tirou o Ceballos, porque sabem que ele pode trocar. Eu queria com essa mudança e com essa outra fazer isso e aquilo. Esses tinham que continuar em campo porque, né? Sim, todo mundo já sabe, mas você tira justamente quem não reclama. E isso era uma coisa de que a gente reclamava do Ancelotti e que dizia com um treinador que sabe, e o Xavi começou a fazer isso no Madrid, mas depois já não fez. E é o que mais me deixa puto. Mas também vou dizer uma coisa, tá? Não. Lembro agora mesmo exatamente a cidade. Tinha uma personalidade incrível e tal. E o Zidane, as tendências sobre o grupo, tudo isso. Mas muitas vezes o Zidane também. Isso é algo que aconteceu no Madrid a vida inteira, viu? Com treinadores muito assim. Vocês vão dizer que não. O Mourinho tinha muita personalidade. Mourinho só tem um. Tá? E com técnicos que não tiveram coragem de mexer nos medalhões, ganharam Champions, viu? Quer dizer, o que eu quero dizer é que o Xavi não está fazendo nada diferente do que já fizeram outros que ganharam a Champions. E vocês vão dizer, já porra, Xavi, tem que comer muito iogurte para chegar perto. Ancelotti já diziam, mas primeiro vamos dar tempo para ele, né? Apesar de que agora as coisas estão como estão, vamos dar tempo. Eu já vi um monte de temporadas, não Madrid, com um primeiro trimestre lamentável, que eu não qualifico este primeiro trimestre. O Real Madrid tá lamentável, né? 7º no top 8 da Liga dos Campeões, 2º no campeonato. O Villarreal pode passar a gente, já que tem um jogo a menos. 2º no campeonato, a 4 pontos do Barça. É verdade que vacilando, perdendo 9 pontos no último mês. Mas tá tudo no ar. Quer dizer que ainda dá para ganhar tudo sem vexames, grandes goleadas. Bom, sim, a do Atlético já foi não, mas claro, enfim, você não fez. Nem contra o Atlético. Então não dói tanto quanto contra os que pagam árbitros. Não, mas é uma situação em que, bom, quer dizer, também não é para sair quebrando tudo. Agora eu continuo resumindo e com isso encerro, pessoal. Ah, sim, foi o que os jogadores disseram. Atitude, intensidade, mostrar o mesmo em todas as partidas. O Asensio já tinha dito antes, a gente precisa mudar a atitude. Quem falou foi o Tchouaméni. Estamos com Xavi Alonso. Todos, né? Por enquanto ele falou, o Asensio também falou, e o Rodrigo também falou hoje, depois do jogo, e olha que o Rodrigo nem joga tanto assim. É verdade que ele sempre é usado, mas não joga como titular em todas as partidas. Jogou o AY, e pra mim isso parece uma questão de intensidade dos jogadores, sinceramente, galera. E também do bom manejo do vestiário pelo Xavi, de decisões difíceis que ele tomava e agora não toma. E ele teve uma perda, uma falta de peso no vestiário que espero que com o tempo comece a se recuperar. Por fim... Ah, beleza. Eu tava vendo um comentário de alguém. Então continuo. Vai embora. Então vai embora. Ou cria um canal para ver se você fala com mais de 3 pessoas seguidas. Eu já vi situações... Olha com os que pagam árbitros, por exemplo, a do Luiz Henrique. Em 2014, 2015. O vestiário estava pegando fogo. O Messi estava super contra o Luiz Henrique. Problema enorme. Luiz Henrique cedeu ao Messi e há vários jogadores que disseram para ele: essa situação você tem que conseguir uma tríplice coroa com tudo que o Barça tinha. Vamos ver. Porque eles estavam pagando o segundo chefe dos árbitros nas competições nacionais, né? Bom, e na UEFA tinha o que tinha com o Semezarchik e a Unicef, mas enfim, vocês entendem que tem situações que dá para virar o jogo, né?
E tomara que essa seja uma delas. Bom, pessoal, muito obrigado a todos, aos 1267 que estão aqui. Não vamos agora para Vigo, porque eu fiz big up com reação ao vivo da partida. Valeu, muito obrigado a todos que estiveram aqui. A gente esteve lá com umas 30 e poucas pessoas, 40 no auge. É verdade que nossos jogos, às vezes, jogos depois do YouTube, estamos firmes para lá. Chegamos a ficar com 100 e poucos e tal. Eu incentivo vocês para que no próximo jogo, quando eu avisar, eu fale em algum vídeo no YouTube pra gente viver um jogo. Ao vivo? Não sei se vai ser contra o Alavés ou contra o Sevilla. Depois eu aviso. Nada, estamos aí ficando um pouco desesperados, né? Eu, David, todas as vozes que eu quis e me dei. Dei um show bem interessante que os 30 que estavam lá puderam ver. Mas enfim, é outra maneira de fazer também livres. Não vai ser sempre com todos os jogos, vai ser só 2 por mês. Mas enfim, vamos escrevendo, vamos reagindo ao que vamos vendo. E, bom, vocês me veem nesse lado também um pouquinho. Maluca de reagir aos jogos. Miguel, hoje sim queria correr o uruguaio. Bom, hoje queria correr muito, muito, muito. E é a jogada que eles têm que fazer em todas as partidas. Vamos lá, pessoal, muito obrigado a todos. 55 minutos aqui, olha. A Real Madrid Televisão tá falando sobre a garrona curta. Poxa, pelo menos eles falaram. E embora o Courtois não tenha feito referência a isso, hein, me chamou muito a atenção. Me chamou muita atenção. Não, eu não quero ser conformista, viu? Não vamos esquecer o time de 2017. Não, Andrés, eu não quero ser conformista. Muito pelo contrário. Pelo contrário, claro. Mas hoje, pelo menos, não foi nenhum vexame. O time respondeu. A pergunta é se vai repetir isso contra o adversário fraco da Liga da Vez. Então, um abraço pra todos. Ala Madrid, só isso. Valeu por estarem aí, galera. Deem like, por favor, quem ainda não deu, e se inscrevam no canal quem ainda não está. E é isso. Muito obrigado pelo apoio. Tchau.